E hoje, além do nosso reencontro, porque faz um tempo que não posto vídeo aqui no canal, falaremos sobre um reencontro muito famoso e que aconteceu de um modo um pouco improvável. Então vamos juntos, vamos juntas, porque era uma vez Prudência. O meu nome é Cibele e nós estudamos a Bíblia de uma forma mais profunda, para que possamos comparar as histórias bíblicas com a nossa vida. E além disso, nós seguimos o calendário de leitura bíblica judaica. E nesta semana estamos estudando sobre o reencontro entre Esaú e Jacó. Em algum vídeo passado, eu falei sobre Esaú e Jacó sob um outro ponto de vista, onde nós podemos encontrar uma parte Esaú e uma parte Jacó dentro de nós, porque todos nós temos a nossa luz e a nossa sombra. Mas hoje eu gostaria de enfatizar o que talvez não tenha ficado tão claro no último vídeo, mesmo porque estávamos falando sobre nós, então nós não pegamos assim pesado, mas é importante esclarecer que Esaú era uma pessoa muito malvada. Diz a tradição que ele dava um fim nas pessoas como se não fosse nada. Era corriqueiro para ele isso. E também, quando ele ia caçar, ele simplesmente abatia um animal. Depois disso, ele chegava perto e pensava: esse não está muito bom não, vou procurar outro. E assim ele seguia a sua vida, de uma forma bastante cruel. Então, esse é o nosso Esaú. E quando ele percebeu que o pai dele tinha abençoado Jacó, o ódio dele, que já era uma coisa natural, mas o ódio pelo seu irmão aumentou tanto que ele jurou que ele iria partir para um outro plano também. Mas Jacó fugiu, como nós lembramos, e ele ficou muitos anos fora, 20 anos fora de casa. Mas o tempo não aplacou o sentimento de Esaú. Ele continuava a mesma pessoa e continuava com a mesma intenção. Quando ele soube que Jacó estava voltando, ele também foi ao encontro de Jacó, mas não foi sozinho. Ele levou um exército com ele. E os mensageiros de Jacó chegaram com essa notícia: eis que Esaú está vindo e com ele 400 homens. Jacó temeu por sua vida. E então ele fez o que qualquer um faria, né? Orar. Ele orou a Deus. Nesta oração, se nós pudermos observar, depois eu vou colocar aqui a referência bíblica, foi uma oração lembrando das promessas de Deus. Ele começou lembrando não só das promessas que tinha feito para ele próprio, de que Deus faria bem para ele e que era o momento de ele voltar para a terra dele, mas ele lembrou da promessa para Abraão e para Isaac, de que o povo seria multiplicado, que a descendência seria muito grande. Então ele já foi falando com Deus nesses termos, lembrando das promessas dele. Depois de lembrar das promessas, ele ainda disse que não era digno de todas essas benesses da parte do Senhor, mas ainda assim, ele queria muito pedir para que Deus aplacasse a ira do irmão dele e que livrasse ele das mãos de Esaú. Além disso, ele ainda mandou presentes para Esaú. Então, mandou
o gado e alguns presentes na frente, depois de um tempo outros, depois de um tempo outros, e por fim ele ainda separou os rebanhos dele próprio, para que se acontecesse alguma coisa não fosse tudo perdido, e colocou ainda atrás de tudo isso as servas dele e os filhos delas e as esposas dele e os filhos delas lá atrás. Então houve todo esse preparo, toda esta prudência para o encontro com Esaú. Então você veja, mesmo Deus já tendo prometido para ele que daria tudo certo, ainda assim ele fez a parte dele. E eu vejo, inclusive eu já fui uma pessoa assim, vejo que muitas vezes nós, quando dependemos de Deus, e devemos depender mesmo, nós dependemos assim 100% e não fazemos nada em relação a seja lá o que for que nós queiramos para a nossa vida. Muitas vezes a gente nem quer nada para a nossa vida, deixando que Deus queira por nós. E eu fiz muito isso e eu perdi muitos anos com essa atitude. E eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários como você vê essa ideia de depender de Deus e de fazer o querer de Deus. Eu entendia isso no sentido de que eu não deveria nem escolher algo para mim, para minha vida. E eu tinha lá as minhas tendências e eu seguia nelas, mas eu não achava que eu devesse me esforçar caso eu desejasse alguma coisa diferente. Mas que Deus deveria abrir os caminhos e fazer as coisas acontecerem, e isso seria um sinal de que eu estava caminhando na vontade de Deus. Mas as coisas não funcionam bem assim. Ele nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós queremos, e uma vez escolhido, ele nos dá a fé para que nós caminhemos, para que nós venhamos dar o primeiro passo, pelo menos. Então, nós começamos a caminhar numa certa direção. E ele pode abrir os caminhos para que as coisas fluam tranquilamente, mas ele pode também não fazer isso, para que nós perseveremos naquilo que nós estamos fazendo. Vão existir sinais de que estamos caminhando na direção certa, mas nem sempre a fluência é o sinal de que estamos no caminho certo. A fluência pode acontecer em alguns momentos, em outros não. Às vezes é necessário perseverar, em outros a vida já vai nos empurrando e levando para ali, mas a gente precisa ter um norte e caminharmos em direção a ele. Aí sim, confiando que Deus vai fazer aquilo que ele colocou no nosso coração, ou que ele tenha prometido para nós de alguma forma. Cada um vai ter que desenvolver o seu relacionamento com Deus para entender como Deus se comunica conosco. Mas, continuando, depois de todas essas medidas de prudência e orações, Jacó não foi logo atrás desta comitiva. Ele resolveu dormir naquele lugar onde ele estava, que foi o mesmo onde ele viu a escada com os anjos subindo e descendo lá atrás, mas ele voltou neste mesmo lugar e ali lutou um homem com ele. Existem várias tradições judaicas, inclusive existe uma piada que onde tem 3 judeus reunidos, tem 4 opiniões sobre o tema, então eles não concordam muito, mas convivem com a discordância. Talvez nós tenhamos que aprender com isso, mas enfim.
Tem alguns grupos que dizem que foi Deus que lutou com Jacó, mas existem grupos também que dizem que foi o anjo de Esaú que lutou com Jacó. Seja como for, ele perseverou nessa luta até o fim e ele venceu. E quando o anjo, ou o homem, ou Deus estava indo embora, Jacó falou: não te solto enquanto você não me abençoar. E então foi aí que este ser mudou o nome de Jacó para Israel, porque ele lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Olha a força da prevalecência aí. E Jacó perguntou o nome dele, só que ele não disse e foi embora. Depois de tudo isso, então, por fim, Jacó seguiu o seu caminho e encontrou-se com Esaú. Há só um detalhe: quando ele avistou Esaú, ele prostrou-se 7 vezes. Passa-se a impressão que ele prostrou-se para Esaú, mas na verdade foi para Deus. Não sei se vocês já observaram, quando os judeus estão orando, eles ficam fazendo assim leves movimentos, mas em algumas partes das orações, eles realmente se prostram bastante diante de Deus. E foi isso que Jacó fez. A cada uma das 7 vezes que ele se prostrou diante de Deus, ele conseguiu eliminar alguma das, vamos dizer assim, eles chamam de cascas, né, de clipotes, mas são, vamos dizer, faíscas de maldade. Então ele foi eliminando as 7 faíscas de maldades espirituais que Esaú possuía. E quando eles se encontraram, Esaú agarrou ele e beijou, que foi uma coisa estranha, segundo a tradição, até para o próprio Esaú. Ele mesmo estranhou esse comportamento dele. Então eles se abraçaram, mataram ali a saudade, e Esaú convidou Jacó para ir junto com ele. E Jacó disse: não, vai você aí, vai indo, eu vou depois. Porque o pessoal que está aqui comigo é meio lento, então não queremos te atrasar. Vai seguindo o seu caminho aí e nós vamos aqui atrás. Então você vê como que Jacó, como Israel, agiu com muita prudência neste momento. E ele não foi aonde Esaú o convidou para ir nas suas terras. Mas existe uma profecia que diz que nos últimos dias Israel vai até este lugar, que ele vai cumprir essa palavra que Jacó proferiu naquele dia e não cumpriu. Vamos esperar os acontecimentos, né? Aparentemente o fim dos tempos não está muito longe, mas vai saber. O importante agora, importante mesmo, é você deixar aqui neste vídeo o seu like, se inscrever neste doce canal e compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. E nós nos vemos então na próxima página.